Minha esposa exigiu o divórcio dentro de casa. Você não pode pagar um advogado para me enfrentar, ela disse. Eu respondi, você tem razão. Ela me entregou os papéis do tribunal, apenas para ver o advogado de divórcios mais temido e caro da cidade sentar ao meu lado. Teto sem parar. Ele Eram olhou para 64 ela e disse, azulejos "Ele e não 12 precisa lâmpadas pagar por fluorescentes. E eu acabava Eu decorando sou o cada irmão mancha mais de água velho e dele." rachadura. O vovô não parava de calculou repetir cada que o detalhe. Jamie só queria chamar a atenção momento, e que aquilo os tudo era um papéis, absurdo. as exigências. Fiquei toda dormente, porque era o Contava único com a jeito de minha aguentar fraqueza, ficar ali sem com a minha surtar. solidão. Depois de um tempo que parecia E por não um passar, tempo, me ela lembrei do estava telefone do hospital pendurado na Até que parede uma e perguntei única para a ligação enfermeira do transformou balcão o se jogo podia inteiro. usar. Ela fez que sim E com a naquela cabeça, sala de e eu disquei o audiência, número da ela mãe, descobriu com as que mãos subestimar tremendo. o homem A mãe errado atendeu no cobra segundo um preço toque, alto. e quando contei onde a gente Na última estava, terça-feira, ela começou a minha chorar na esposa, mesma hora. Evelyn, O pai entrou no informou viva que queria o voz, divórcio. também com a voz tremendo, Não havia querendo saber tristeza o que nos tinha olhos acontecido. dela, nem Expliquei arrependimento tudo, na voz. desde a dor do Jamie até Era o uma vômito com declaração de sangue, vitória. e também o momento em que o vovô Estávamos desligou o sentados na telefone. sala da A mãe casa que soluçava, passamos e o pai 8 anos repetia que ainda transformando em um faltavam lar. 3 horas para chegarem, E ela voltando do falava comigo congresso. com a Prometi que frieza não e ia sair de perto do objetividade de uma Jamie executora e que ligava assim corporativa. que soubesse de qualquer novidade da cirurgia. Então, 2 ela horas disse, depois de terem colocando levado o uma Jamie, pasta a sobre a cirurgiã mesa de finalmente centro. apareceu. Ela estava Já com cara falei de com um cansada, advogado. mas não parecia devastada, Estes são os e meus isso me deu uma termos. esperança. Confirmou Eu que o não apêndice abri a do Jamie pasta. tinha rompido, e que já Não tinha precisava. peritonite, porque a infecção Ela tinha se estava mais espalhado do que pelo abdômen. disposta a Eles listar limparam suas o máximo de exigências. tecido infeccionado possível queria a e casa. colocaram drenos. Agora A ele casa ia para a cuja UTI entrada foi pediátrica paga com com a antibióticos ajuda do meu pesados. avô. Ela disse que ele ia Ela sobreviver, queria mas a 70% recuperação das ia nossas demorar economias semanas. conjuntas. Não só alguns dias, como numa Ela cirurgia queria pensão simples. por, Enquanto no ela mínimo, explicava, 5 ficou anos. claro que a demora tinha piorado Não era tudo. uma Se a negociação. gente tivesse chego ali 2 Era uma horas antes, rendição seria bem incondicional. menos complicado. Essas Quando palavras, terminou, se antes, recostou-se com um ficaram sorriso ecoando na minha convencido e cabeça, confiante. misturando culpa com uma E eu raiva não quero enorme dos brigar meus por avós. isso, O vovô ainda teve a disse cara ela, de pau de com a voz debochar, carregada dizendo de que uma era só pena drama por causa de uma condescendente. cirurgia comum. Os Vamos olhos da ser cirurgiã realistas. ficaram frios e ela respondeu: Você é professor apêndice de rompido em marcenaria criança em nunca é escola rotina. pública. Meus pais finalmente Ganha chegaram seu dinheiro, correndo, mas já não perto pode das bancar 11 da um noite, advogado de pálidos verdade. e tremendo. A mãe foi O meu direto vai para a te UTI enterrar ver em o Jamie, honorários e o antes pai ficou mesmo para de você conversar ver com o no vovô e a interior de um vovó, tribunal. que já tinham chegado antes. É melhor O você clima pesou na simplesmente hora, aceitar o os pai termos tentando e manter a seguir voz sua baixa vida. e querendo saber Eu por que apenas tinham fiquei desligado o sentado, telefone. olhando A vovó para a mulher insistia que o que amei. Jamie estava Com quem exagerando, construí mas uma aí a vida. mãe voltou E da senti UTI um frio e perdeu a profundo se paciência de instalar vez. dentro de Falou mim. tudo o que pensava sobre Ela a não irresponsabilidade queria apenas me deles deixar, e como ela poderiam queria ter me matado o destruir. Jamie por pura ignorância. Ela me via Foi a como primeira fraco, vez que senti como um que alguém obstáculo a enxergava ser o quanto tudo esmagado e aquilo era descartado. absurdo. No dia seguinte, A maior a arma dona Lia dela, apareceu ela trazendo achava, café para era minha minha mãe e suco incapacidade para de mim. revidar. Falou baixinho que tinha anotado Deixei o tudo o que silêncio viu e pairar ouviu no lá ar em por um casa. longo É estranho como os avós insistem, Então olhei mesmo para com o ela, Jamie claramente com o rosto sofrendo. mascarado Fico de pensando se eles resignação, têm medo de e admitir disse que as duas erraram ou se palavras realmente que ela não esperava enxergam o que ouvir. está na frente deles. Você Ela tem disse que razão. estava disposta a contar O tudo alívio para quem no rosto precisasse, dela foi sobre o imediato. estado do Jamie e a Ela recusa havia dos meus vencido. avós em procurar ajuda. O professor Só de saber humilde que alguém simples mais viu não tudo iria aquilo, resistir. já me senti menos Ela sozinha. se levantou, Mais tarde, alisou uma a mulher de saia e terno disse, chamou meus pais para conversar no "Ótimo. corredor. Vi de longe o Fico rosto da mãe feliz ficar que branco, esteja sendo enquanto o pai sensato. fechava cada vez mais a Você cara. será Quando formalmente voltaram, ratificado a mãe com contou os que a papéis administradora oficiais do na hospital próxima semana. disse que era obrigatório fazer um Então ela relatório para o saiu da conselho sala. tutelar. O hospital tinha que Evelyn avisar sabia em de casos de algumas negligência coisas. médica quando os responsáveis Sabia que recusam eu era um atendimento homem de de meios emergência. simples. Meu estômago virou porque agora o Sabia governo que eu estava não tinha envolvido dezenas de e eu não milhares de sabia se isso dólares era para bom ou jogar ruim. numa batalha No dia seguinte, judicial. uma enfermeira finalmente Também veio me sabia buscar que eu e tinha me um levou irmão, para dentro da Marcos, UTI. meu O Jamie irmão mais parecia velho. tão pequenininho naquela cama Evelyn enorme, também sabia, cercado de ou tubos. achava que sabia, Uma máquina que apitava a Marcos e cada eu pouco não nos tempo, falávamos há outra fazia um 5 barulho anos. de vento. O rosto dele Marcos estava não é pálido, professor. olhos fechados, mas Marcos eu via é o um peito tubarão. subindo e descendo. Sem A máscara de exagero, oxigênio ele é o cobria advogado quase de tudo divórcios e fazia um mais som temido e estranho. mais caro Puxei do uma cadeira estado. para perto e comecei a Um falar dos predador jogos de legal videogame cujo que ele nome mais deixa gostava. outros advogados Contei do novo nível que nervosos. passei e como o chefão E era ele, difícil, para mas todos tinha uns os ataques efeitos, legais. não Os fazia olhos mais dele parte abriram da por um minha segundo vida. só e continuei falando de Tivemos uma briga power-ups feia e áreas após a morte secretas. dos nossos A enfermeira me pais. mostrou como segurar a Foi mão por dele causa sem da atrapalhar o casa da soro. família, Disse que era onde bom conversar com crescemos. ele, mesmo sem Eu resposta. queria mantê-la, Fiquei lá quase uma hora preservá-la só como uma falando de lembrança, jogo, um personagens, lugar para nossas estratégias. famílias. Quando voltei para a sala de Sou espera, sentimental
tal vovô assim. estava no balcão das enfermeiras, Marcos, insistindo que o sempre Jamie pragmático, estava fazendo via birra aquilo e que como todo um mundo ativo estava pouco exagerando. líquido. A enfermeira manteve o Queria rosto sério vender, enquanto ele falava, dividir o mas vi dinheiro que e ela seguir anotou em algo no frente. computador. Ela disse que ia Tivemos uma registrar no discussão prontuário amarga, e continuou terrível, escrevendo, que nos sem dar colocou muita em lados conversa. opostos O vovô de um saiu abismo de reclamando que orgulho. hoje em dia a criança é tudo Nunca mimada. mais nos Assim que ele falamos desde saiu, a então. enfermeira deu uma olhada para mim Evelyn e depois presenciou voltou o ao fim daquela trabalho. ruptura. A mãe e o pai
pai estavam discutindo baixinho perto das máquinas de refrigerante. O pai dizia que talvez os pais dele só não entendessem o quanto o autismo complicava tudo. A mãe olhou pra ele com raiva e disse que o problema não era a falta de compreensão. O pai falou que a gente precisava pensar na família, tentar ficar unido. A mãe travou o maxilar e virou de costas, segurando pra não falar mais nada porque tinha gente por perto. O pai tentou colocar a mão no ombro dela, mas ela se afastou. 2 dias depois, apareceu um homem de terno com uma pasta grossa. Se apresentou como Jesse Willis, do Conselho Tutelar, e explicou que precisava investigar porque o hospital tinha relatado negligência. Ia entrevistar cada um separadamente sobre o que aconteceu. Meu estômago pesou como se tivesse cheio de pedras. Jesse me levou até uma salinha pequena, com cadeiras de plástico e uma planta artificial no canto. Pediu pra eu contar tudo desde o começo. Falei da dor do Jamie, do vômito e do quanto meus avós não queriam ouvir. No começo, confessei que tinha travado antes de pensar em acionar o alarme do carro. Perguntei se por causa disso, eu também era um pouco culpada pelo Jamie ter ficado tão mal. O Jesse olhou nos meus olhos e falou: "Você salvou a vida do seu irmão." Ele disse que ninguém deveria exigir que uma criança de 12 anos tomasse uma decisão dessas. Foi naquele momento que chorei pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Ele me entregou uma caixa de lenços e ficou lá, esperando eu me acalmar. Depois da minha conversa com ele, consegui escutar minha mãe do lado de fora explicando para o Jesse que às vezes ela e meu pai precisavam viajar a trabalho. E, nessas horas, sempre contaram com meus avós para cuidar da gente. A voz dela falhou quando admitiu que nenhum dos dois tinha ideia de que as coisas tinham chegado num ponto tão grave. Ficou claro para mim, ouvindo os dois, que meus pais estavam apavorados, sem saber quem ia olhar por mim e pelo Jamie agora. Mais tarde, naquele mesmo dia, o cirurgião apareceu no quarto segurando uma prancheta cheia de papéis. O crachá no jaleco dizia Hugh Waller, e ele tinha um jeito bem sério. Ele explicou que o apêndice do Jamie quase tinha estourado horas antes da cirurgia e mostrou uns gráficos de infecção e da contagem de leucócitos. Jamie ia precisar tomar antibiótico na veia por pelo menos 2 semanas, e se a infecção não melhorasse, talvez fossem necessários outros procedimentos. Ia ser uma temporada longa no hospital e mais meses de recuperação em casa. Tudo por conta de algumas horas de atraso, enquanto meus avós brigavam por causa de disciplina. No dia seguinte, o Jesse voltou com mais formulários para preencher. Falou de um tal de plano de segurança temporário enquanto a investigação seguia. Meus avós não poderiam falar comigo nem com o Jamie sem supervisão. Eles até podiam visitar, mas só se meus pais estivessem junto o tempo todo. Parte de mim se sentiu um pouco aliviada, mas o que eu sentia mesmo era um peso enorme. Aquilo tudo só ia acabar destruindo ainda mais a nossa família. Naquela noite, fui buscar um refrigerante na máquina do hospital e ouvi uns gritos vindos da garagem. Segui o barulho e vi meu avô acuando meu pai contra uma coluna de concreto. O vovô gritava coisas sobre traição, dizendo que a gente tinha jogado o governo em cima deles e que, se era assim que tratávamos família, então agora cada um ia ficar por conta própria. Meu pai tentava acalmar ele, mas nem chegava a defender a gente de verdade. O vovô avisou que ia cortar relação pra sempre e que um dia a gente ainda ia se arrepender. Meu pai ficou parado, ouvindo tudo, sem reagir do jeito que eu esperava. Ali começou a minha desconfiança nele. 3 dias depois da cirurgia, a febre do Jamie disparou para 40 graus. As enfermeiras correram e botaram gelo ao redor dele. O Hugh entrou na correria, junto com outro médico, e fizeram um ultrassom ali mesmo. Descobriram um abscesso cheio de pus e tiveram que fazer outro procedimento para drenar. Ouvi o Hugh explicando para minha mãe sobre peritonite, que é quando a infecção se espalha pelo abdômen inteiro. Passei a noite pesquisando no celular sobre chances de sobrevivência em casos de apêndice rompido com peritonite. Os números me deixaram enjoada. Uns 3 dias depois que o Jamie foi pro quarto comum, o Jesse apareceu na nossa casa com uma prancheta, perguntando os detalhes para a minha mãe e marcando as respostas. Minha mãe quis saber se dava para denunciar meus avós criminalmente, mas o Jesse explicou que o Conselho Tutelar só pode agir na parte civil. Ele entregou o cartão da delegacia, dizendo que para seguir com um processo criminal, era preciso registrar um boletim lá. Vi meu pai travar a mandíbula enquanto o Jesse explicava que os sistemas nem se comunicam direito, e que ia ser preciso contar tudo de novo para outras pessoas. Minha mãe ligou na hora e avisaram que o detetive Franklin York iria lá no dia seguinte. O detetive chegou pontualmente às 10, com um gravador e um caderno. Ouviu tudo, anotou datas e horários, depois se recostou na cadeira e falou que praticamente nunca processam a voz nesses casos, só mesmo se tem osso quebrado ou coisa pior. Segundo ele, o sistema não enxerga abuso emocional ou negligência médica do mesmo jeito. Eu já imaginava, mas mesmo assim, ouvir que eles podiam sair impunes depois de quase matar o Jamie me deu um nó no estômago. As aulas voltaram na segunda e eu andava cabisbaixa pelos corredores. No almoço, uma menina que eu nem conhecia passou por mim e soltou que eu era a
garota da ambulância que chamou a polícia para os próprios pais. Nessas horas, a fofoca corre solta na cidade. Depois disso, parei de comer no refeitório e passei a ficar na biblioteca no intervalo. A bibliotecária nunca perguntava nada quando eu sentava no canto com um livro que eu nem lia de verdade. Passei a não falar com ninguém. Só respondia aos professores se fosse chamado. E ainda assim com o mínimo possível. Na quarta, na aula de educação física, eu não conseguia prestar atenção no basquete. E errava até as cestas mais fáceis. O professor me chamou de lado e disse que eu precisava ser mais forte. Que hoje em dia as crianças eram muito sensíveis e não aguentavam nenhum problema em família. O jeito dele falar parecia até a minha avó. E caiu a ficha de que não dava pra confiar em qualquer adulto sobre o que realmente tinha acontecido. Tem adulto que acha que criança tem que aguentar tudo só por ser família. Naquela noite, minha mãe me pediu pra anotar tudo o que eu lembrava pro Jesse investigar. Fiquei horas na mesa da cozinha, escrevendo cada detalhe. O telefone desligado, a porta do banheiro trancada, quais vizinhos apareceram quando ativei o alarme do carro, quem falou o quê e quando. Escrever tudo me fazia sentir um pouco mais no controle no meio de tanta confusão, como se fosse minha prova de que eu não estava inventando nada. Fiz até 2 cópias, só por precaução. No dia seguinte, a dona Lia apareceu lá com um relato digitado sobre o estado do Jamie quando ela viu ele. Ela tinha sido enfermeira por 30 anos antes de se aposentar, então o depoimento dela tinha peso. Descreveu a febre, a barriga dura, os sinais de choque que reconheceu. Ter um adulto, ainda mais alguém da área de saúde, confirmando o que eu tinha visto ajudou muito mais do que eu esperava. Não era só coisa de criança, era real. O seu Park passou lá mais tarde naquela semana para conversar com o Jesse durante uma visita de acompanhamento. Queria ajudar, mas teve que admitir que nem chegou a entrar em casa antes de a ambulância chegar. Só ouviu o alarme do carro e viu a movimentação de longe. O Jesse agradeceu, mas deu para perceber que isso não ia mudar muita coisa no caso. Boa vontade não adianta muito quando o que importa é testemunha de verdade. O Jamie voltou para casa depois de uma semana no hospital, mas nada era mais como antes. Ele passou a ter pesadelos todas as noites, acordando chorando e abraçando a barriga. Todas aquelas estratégias que a gente tinha aprendido juntos durante anos pareciam que tinham sumido do mapa. Ele voltou a precisar do cobertor de peso, da máquina de ruído e daquela mesma rotina de sono que seguia quando era pequeno, lá pelos 5 anos. Tudo isso envolvendo o Jesse do Conselho Tutelar me faz pensar o tempo todo no que se passa realmente na cabeça de cada um aqui em casa, ainda mais com o papai tentando segurar as pontas, enquanto a mamãe já perdeu completamente a paciência com os pais dele. Lembro do jeito como a enfermeira continuava escrevendo sem parar, fingindo que nem ouvia o vovô reclamar de criança mimada. Mudei toda a minha rotina para dar ao Jamie alguma sensação de segurança. Ficava ao lado dele até pegar no sono e depois levantava de hora em hora para checar. Virei ainda mais protetora, atenta a qualquer sinal de dor ou desconforto. O encaminhamento para terapia que o Jesse deu não adiantou em nada. Quando minha mãe ligou, disseram que só teria vaga para avaliação dali a 6 semanas, e ainda era só para triagem inicial. O atendimento mesmo começaria só um mês depois disso. Senti aquela frustração pesada tomar conta de mim. Quando a gente tenta buscar ajuda, parece que tudo vira um mar de obstáculos, listas de espera e formulários intermináveis. As coisas demoram uma eternidade, logo quando você mais precisa. Era um sábado à tarde, eu fazendo lição de casa na mesa da sala de jantar, quando ouvi o papai ao telefone no escritório. A porta estava meio aberta e dava para escutar. Ele conversava com o vovô, oferecendo dinheiro para ver se todo mundo conseguia simplesmente seguir em frente com aquilo tudo. Ele usou exatamente essas palavras: seguir em frente. Como se o que aconteceu com o Jamie fosse só um desentendimento bobo que a gente tinha que superar. Falava sobre manter a família unida e não deixar aquele episódio destruir os relacionamentos. Meu coração ficou apertado ouvindo ele colocar os pais dele em primeiro lugar, como se o que fizeram com o Jamie fosse menor. Fiquei pensando se algum dia ele escolheria a gente de verdade, ou se sempre seríamos deixados de lado, só para não contrariar os pais dele. As reuniões da investigação seguiam acontecendo de poucos em poucos dias, com o Jesse anotando tudo, fazendo perguntas, mas na prática nada mudava. 2 semanas depois, o Jesse apareceu lá em casa com uma pasta cheia de papéis dizendo que precisávamos fazer uma reunião de família para decidir os próximos passos. Ele tirou uma pauta impressa, cheia de tópicos sobre protocolos de segurança, limites de contato e expectativas dali pra frente. E dava pra ver o rosto dos meus pais ficando cada vez mais tenso a cada item. A mamãe fez café, o papai ficava de olho no celular vendo e-mails do trabalho, e eu só pensava como aquela reunião ainda podia piorar. O Jesse pediu calma, falou que todo mundo precisava se ater aos fatos, não aos sentimentos, o que era impossível diante do que estava sendo discutido. Meus avós chegaram 15 minutos atrasados, e a vovó entrou reclamando do trânsito, dizendo que devíamos ter marcado para outro horário. Mal sentou e já começou. Dizia que o Jamie só precisava de mais disciplina e rotina.
não de toda aquela superproteção. Vocês deixam ele fazer o que quer por causa do autismo, falou ajeitando a bolsa no ombro. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eu me forcei a manter a calma e repeti, pela milésima vez, os fatos médicos sobre o apêndice do Jamie, a cirurgia, a infecção que quase tirou a vida dele. O vovô ficou ali, calado, lendo alguma coisa no celular como se estivesse apenas esperando aquela chatice passar. O Jesse pigarreou e explicou que a investigação estava concluindo negligência comprovada, com base nos laudos médicos e nos depoimentos. Avisou que dali pra frente, qualquer contato teria que ser em visitas supervisionadas, num local aprovado e com assistente social presente. A sala ficou em silêncio, todo mundo entendendo que dali em diante nada mais seria como antes. 6 semanas depois, acordei com o Jamie chorando no quarto, apertando a barriga onde ficou a cicatriz. A febre estava em 39 graus. E quando a mamãe pressionou de leve a barriga, ele gritou tão alto que acordou a casa inteira. O médico do pronto-socorro bateu o olho e já pediu uma tomografia, que mostrou um abscesso no lugar do apêndice. Internaram ele na hora para antibiótico na veia e avisaram que teria que passar por mais um procedimento para drenar a infecção. Passei horas sentada na mesma cadeira da sala de espera, cansada num grau que ia muito além do simples sono, com o medo ali pairando, mas já meio amortecido de tanto passar por tudo isso. O papai teve que ir trabalhar porque já tinha faltado demais, a mamãe ficou com o Jamie, e eu fui pra escola fingindo que estava tudo normal. 2 dias depois, o papai mostrou um e-mail do chefe dele cobrando as faltas e avisando da possibilidade de advertência se continuasse assim. A mamãe já tinha usado todos os dias de atestado, e estava pegando licença não remunerada, o que fez as contas se acumularem no balcão da cozinha. O estresse aparecia em brigas bobas, tipo quem esqueceu de comprar leite, ou de quem era a vez de lavar roupa. Na escola, minha melhor amiga estava distante já fazia semanas. Não sentava mais comigo no almoço e demorava para responder as mensagens, quando antes me respondia na hora. Um dia, ela acabou confessando que a mãe achava que minha família tinha problemas demais, que talvez fosse melhor dar um tempo até as coisas melhorarem. Depois disso, parei de mandar mensagem e passei a almoçar na biblioteca, onde ninguém me perguntava por que eu estava sozinha. Os outros comentavam pelas costas, achando que eu não percebia, falando da ambulância na escola, dos meus avós malucos e de como minha família era cheia de problemas. 7 semanas depois daquela primeira conversa com o Jesse, finalmente ligaram marcando nossa triagem na psicologia para terça-feira seguinte. A recepcionista enviou um monte de formulários por e-mail, páginas e mais páginas perguntando sobre histórico de trauma, sintomas e dinâmica familiar. Sentei na cozinha com a mamãe, respondendo cada pergunta e tentando explicar situações que simplesmente não cabiam nas alternativas dos formulários. Uma parte de mim tinha a esperança de, quem sabe, alguém ajudar a gente a achar uma saída. Mas na maior parte do tempo, eu só me sentia cansada de repetir a mesma história mais uma vez. O Jesse ligou na semana seguinte com o resultado oficial do Conselho Tutelar. Negligência comprovada contra meus avós, mas sem processo criminal. Explicou que isso ficaria registrado, mas não haveria prisão nem tribunal. O que foi um alívio, saber que não estávamos exagerando, mas também uma sensação amarga, já que eles não sofreriam nenhuma consequência real pelo que fizeram com o Jamie. Passaram-se meses até ouvirmos deles de novo. Só recebemos um cartão de Natal no começo de dezembro, com um versículo bíblico sobre perdão estampado na capa. Lá dentro, a vovó escreveu com aquela letra caprichada dela sobre como é importante respeitar os mais velhos e não deixar brigas desmancharem a família. Aquilo me deu raiva, mas no fundo fiquei aliviada, porque agora a gente tinha uma prova de que eles realmente não entendiam nem assumiam o que fizeram. Meus pais passaram dias conversando sobre o que fazer, até decidirem que, se meus avós quisessem contato, só poderia ser num centro de visitas supervisionadas, lá no centro da cidade, sempre com um assistente social presente. Eles me deram o direito de escolher se queria participar ou não, e pela primeira vez na vida, eu disse não para algo da família. Cansei de fingir que estava tudo bem quando não estava, de me colocar em situações que me deixavam mal só para evitar briga. Naquela noite, abri o notebook e comecei a escrever tudo o que tinha acontecido, trocando nomes e deixando tudo meio vago para ninguém descobrir quem éramos. Meus dedos voavam no teclado, desabafando como se fosse preciso tirar um veneno do peito. Postei num fórum de apoio para quem convive com família tóxica e fiquei acompanhando os comentários. Teve gente que entendeu direitinho e contou histórias assustadoras de avós que se recusaram a acreditar em emergências. Outros vieram com aquele papo de que eu devia respeitar os mais velhos acima de tudo, que família é família, que eu tava exagerando. Ler esses comentários me deixava até enjoada, mas as mensagens de apoio fizeram toda a diferença. Muita gente mandou informação sobre negligência médica, guarda emergencial, e até apareceu uma pessoa querendo ajudar a pagar as despesas do Jamie. Não aceitei o dinheiro, mas só de saber que estranhos se importavam mais do que nossos próprios avós, isso já dizia tudo. 3 semanas depois, voltamos ao hospital
pro retorno do Jamie, e a enfermeira abriu um sorriso quando viu a gente. Ela foi tirando as ataduras do braço dele, onde o catéter tinha ficado meses aplicando antibiótico. O Jamie olhava tudo com aqueles olhos enormes, quietinho, sem reclamar, mesmo eu sabendo que devia doer. Na hora que ela tirou o catéter, ele mal se mexeu, mas deu pra ver os ombros dele relaxando, como se tirasse um peso das costas. O médico chegou, olhou a cicatriz, apertou de leve a barriga dele enquanto o Jamie continuava imóvel. Estava tudo cicatrizando bem, sem sinal de infecção, mas na saída, quando passamos pelo pronto-socorro, o Jamie apertou minha mão tão forte que quase machucou. O cheiro de hospital fez ele apressar o passo, e eu sabia que, provavelmente, aquele cheiro ia incomodar ele para sempre. 2 meses depois, lá estávamos nós numa sala do fórum enquanto os advogados discutiam o direito de visita dos avós. Mamãe e papai de um lado, meus avós do outro, com o advogado deles. O mediador repetia palavras como compromisso, acordo razoável, melhor interesse da criança. Eu só ficava ali, meio anestesiada, contando os azulejos do teto para passar o tempo. O advogado dos meus avós falava dos direitos deles, da importância dos laços familiares, de como criaram o papai certo. Nosso advogado lembrava a negligência, a recusa de ligar pro SAMU, o quase do Jamie morrer. Ficaram nesse empurra-empurra por horas, enquanto eu só pensava que era só mais uma coisa pela qual a gente precisava passar. No fim, o mediador sugeriu visita supervisionada num local neutro, com assistente social. Meus avós teriam que admitir o que aconteceu e fazer um curso sobre emergências médicas com crianças. O rosto da vovó ficou vermelho de raiva. O vovô bateu a mão na mesa, e o advogado deles ficou cochichando com os dois um tempão. No final, eles recusaram. Não iam admitir erro nenhum, nem fazer curso, nem aceitar supervisão. Se não fosse do jeito deles, preferiam não ver a gente. E aí, como entender que o papai pensou até em oferecer dinheiro para eles sumirem, sendo que o Jamie quase morreu por causa deles? Só de lembrar daquela conversa escutada por acaso, fico imaginando onde estão, de verdade, as prioridades do meu pai. Mamãe chorou no carro depois, mas eu só sentia um vazio enorme. O papai passou a se trancar mais na garagem, mexendo em projetos que nunca terminava, e as garrafas de cerveja vazias no lixo reciclável só aumentavam. Às vezes ele ficava sentado na cozinha até tarde, olhando pro nada, sempre com uma garrafa ao lado. Ele nunca tocava no assunto dos próprios pais, mas dava pra ver que aquilo estava acabando com ele. Uma parte de mim sentia pena, mesmo acreditando que ele devia ter protegido a gente desde o começo. Mas, na maior parte do tempo, eu só observava e fazia de tudo pro Jamie não cruzar o caminho dele nas noites ruins. Comecei a montar meus próprios esquemas para manter a gente seguro. Comprei um carregador portátil com o dinheiro da mesada, deixava o celular sempre carregado. Anotei o número da Dona Lee num papel e colei na geladeira. Fiz cópias da chave de casa e escondi perto das portas e na garagem. Quando a mamãe perguntou o porquê, só respondi que queria estar preparado. Ela me abraçou e disse que eu não precisava me preocupar com essas coisas. Mas nós dois sabíamos que esse tempo já tinha acabado. Treinei ligar pro 190 de olhos fechados. Decorei os endereços dos hospitais mais próximos. Carregava um kit de primeiros socorros na mochila. 5 meses depois de tudo, sentei no quarto do Jamie para ver ele dormir. A casa em silêncio. Só o barulho do aquecedor ligando e desligando. O pijama dele subiu um pouco e eu vi a cicatriz quase invisível na barriga, só perceptível para quem souber onde olhar. Ele dormia tranquilo, uma mão debaixo do travesseiro, outra agarrada ao dinossauro de pelúcia preferido. Nada mais de soro, nada de hospital todo fim de semana, nada de acordar gritando por causa da casa da vovó. Puxei o cobertor até o queixo dele e me ajeitei na cadeira ao lado. Esse virou meu novo normal. Conferir se ele está bem à noite, garantir que está tudo certo, estar pronto pro que der e vier. Nunca recebemos pedido de desculpas. Nunca admitiram o que fizeram. Nunca teve justiça de verdade. Só ficou a distância de quem preferiu o orgulho à vida do meu irmão e um monte de planos de segurança que talvez nunca precise, mas que me tranquilizam só de existirem. Não é tudo, mas é o que temos para hoje.